Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque vocês pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho ao meu favor. As Escrituras Sagradas que vão te levar à vida eterna. Com certeza. Versículo 40. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter essa vida eterna. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu Pai e vocês não me receberam. Mas quando alguém vem com a sua própria autoridade, esse vocês recebem, né? Aprendendo com a Bíblia. Começa agora. Louvado seja Deus. Adorado seja o nome santo do Senhor. Abre a sua Bíblia. É aprendendo com a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia em João, capítulo 5, do versículo 39 em diante. Nós vamos aprender com o Espírito Santo de Deus, com as palavras, com as Escrituras Sagradas, para que nós venhamos a ser libertos, né? Desse demônio que fica na nossa mente, né? Que nos leva a fazer as coisas carnais, nos leva a fazer as coisas físicas, E através das Escrituras Sagradas, o Espírito Santo de Deus vai nos levar a fazer as coisas espirituais, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Então, abre a sua Bíblia em João, capítulo 5, do versículo 39. A sua Bíblia vai dizer assim, ó. Vocês estudam as Escrituras Sagradas, porque vocês pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. Ponto. E são elas mesmas que dão testemunho ao meu favor, cara. Viu? São elas mesmas que têm a vida eterna. As Escrituras Sagradas? As Escrituras Sagradas que te levam à vida eterna. Aquele que é, aquele que era, aquele que sempre vai ser, a palavra estava com Deus, ele era Deus. As Escrituras Sagradas é Deus, meu irmão. E as Escrituras Sagradas vai te levar à vida eterna. Se você ler e as praticar. Se você ler e as obedecer. Se você ler e não obedecer, Jesus Cristo vai nos ensinar ali em cima da pessoa que constrói uma casa em cima da areia. É as pessoas que lêem a palavra de Deus e não obedecem. Aquelas pessoas que lêem a palavra de Deus e obedecem, elas constroem a casa em cima da rocha, em cima de Cristo. Né? Porque se você lê e não obedecer, vai vir o vento, a enchente e vai levar tudo embora. Mas se você lê e obedecer, você vai herdar a vida eterna. É o que nós estamos lendo aqui, ó. É só estudar as Escrituras Sagradas e as praticar que você vai encontrar a vida eterna. Versículo 40, Jesus vai falar, mas vocês não querem vir para mim, cara, a fim de ter essa vida. Olha o que Jesus fala. Não está escrito isso na sua Bíblia? Vocês não querem vir, nós não queremos ir. Nós não queremos ler a palavra de Deus e as praticar. É isso que Jesus está falando. Não é isso que está escrito na sua Bíblia? Ó, versículo 40. Mas vocês não querem vir para mim, cara, a fim de ter essa vida eterna. Vocês não querem. Nós preferimos as coisas do mundo. Nós preferimos a escuridão. Nós preferimos ir para o inferno, cara. É simples assim. A sua escolha que vai te levar ao céu. Se você escolher estudar as Escrituras Sagradas e as praticar, você vai ir para o céu.
Mas ele está deixando bem claro que vocês não querem. Vocês querem seguir homens, vocês querem seguir coisas físicas, obedecer seres humanos, e a igreja é feita por construtores humanos. Vocês não querem obedecer às escrituras sagradas e andar espiritualmente. Vocês não querem. É o que está escrito na sua Bíblia, meu irmão. É o que está escrito na sua Bíblia. Então, você pode modificar isso agora, tá? Você pode começar a ter um desejo de querer. Como assim, Alfredo? Se você ler as escrituras sagradas e as praticar, você vai adquirir o Espírito Santo de Deus. Quem pede, que peça o Espírito Santo de Deus. Começa a pedir o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai fazer você adquirir um desejo. Cara, a Bíblia fala que nós temos o desejo da vida eterna, que Deus já colocou no nosso coração. Mas cadê? Então, nós precisamos do Espírito Santo de Deus para acionar esse desejo, né? Essa alegria da vida eterna, para que, através do Espírito Santo de Deus, nós venha começar a ler a palavra de Deus e as praticar, meus irmãos. Né? Essa é a única forma de nós ler a Bíblia, de nós praticar as Escrituras Sagradas. É através do Espírito Santo de Deus que nós vamos amar o nosso próximo e adquirir os frutos do Espírito Santo de Deus, que é o amor. Aleluia. Né? Que é o amor, a fidelidade, a bondade. Né? Gálatas 5:22, a honestidade. Mas Jesus Cristo, ele está falando aqui, ó, presta atenção no que a sua Bíblia está falando, cara. Ele está falando para esses religiosos aí, tá? Se você é um deles, ele está falando com você, tá? Se você quer andar como Jesus andava, ele está falando com você também. Esse é o caminho. O único caminho, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Jesus está na Bíblia. As Escrituras Sagradas do livro de Mateus em diante, cara. Então não adianta você correr atrás de igreja, dessas papagaiadas, dessas cadeias satânicas aí, desses servidores de Satanás. Não. Você tem que estudar as Escrituras Sagradas e as praticar. São elas que vão te levar à vida eterna. É o que você está lendo aí. É o que você está lendo aí. Versículo 41. Aí Jesus continua dizendo: eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Olha o que Jesus fala aqui, meu irmão. O que Jesus está falando aí na sua Bíblia? Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Aí você dá uma olhadinha do lado, com quem você está aprendendo. É simples você entender quando a pessoa está indo contra a Bíblia. Ela está praticando o que a Bíblia não diz. Porque eu não sei o que tem, eu sou o pastor, eu sou o bispo, eu sou o dono dessa igreja, você entendeu? São servos de Satanás, são filhos do diabo. Tá? Agora, quem não procura ser elogiado pelas pessoas, esses são filhos de Deus. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Versículo 42, acompanha aí na sua Bíblia. Quanto a vocês, ó o que ele fala de nós, ó, presta atenção. São palavras de Cristo, cara. Você não vai escutar isso desses demônios de púlpito. Eles não vão falar isso nunca, né? Sabe por quê? Porque essas palavras te libertam da mão desses demônios aí, essas cadeias que se diz ser igreja. Ó o que ele vai falar, ó. Quanto a vocês, eu os conheço muito bem, viu? E sei que vocês não amam a Deus com sinceridade. Tá? Alfredinho, você mesmo. Eu sei que você não ama a Deus com sinceridade, cara. Ó Deus falando comigo aqui, ele sabe, cara. Eu amo a Deus,
Eu venho aqui pregar a palavra cedo, à tarde, à noite, eu prego o dia inteiro, eu amo a Deus. Ele sabe que eu não amo, carinha. Você está entendendo ou não? Eu amo Jesus por causa disso, cara. Ele repreende e castiga os filhos que ele ama. É verdade o que ele está falando, eu não amo ele com sinceridade, não. Eu amo ele com as minhas palavras mentirosas, que não são sinceras. Não são mentira também, mas não são sinceras. Eu quero amar ele. Eu quero uma sinceridade. Eu quero ser puro, cara. Mas para isso eu preciso do Espírito Santo de Deus, mais ainda, cada vez mais. Porque ele sabe que eu não amo ele com sinceridade. Eu não sou hipócrita. Eu sei me colocar no meu lugar. Aí é com você, cara. Aí é com você. Você que sabe se ele está falando com você ou não. Comigo ele está falando, tá? Comigo ele está falando. Quanto a vocês, eu conheço muito bem vocês. Eu conheço muito bem você, viu, Alfredo? Eu sei que você não me ama com sinceridade. Ele está falando para todos. Principalmente aqueles que dizem em nome de Jesus, viu? Os igrejadinhos. É para esses que eles estão falando, tá? Irmão, não acredito que tem igrejado assistindo eu, né? Não acredito, né? Que nem o outro falou. Ele vai... como que ele falou que vai fazer? Ele vai denunciar todos os vídeos meus. Sei lá se ele está denunciando ou não. Eu nem vou atrás de ver também, sabe por quê? Não me importa. Não me importa porque eu sirvo Deus. Eu faço aqui com alegria para Deus. E Deus vai chegar onde Ele quiser. Ele não precisa de mim. Tá? Ele é Deus. Ele não precisa de mim. Então por que você faz, Alfredo? Por amor, cara. Por amor a vocês, cara. Para que vocês venham a ser libertos pela sua palavra. Não é por mim, não. Senão eu ensinava vocês me seguir, né? Se eu quisesse ser elogiado, eu estava aqui, mudava tudo o cenário, sabe? Mudava minhas palavras, fazia você acreditar em mim. Não, cara, vocês têm que acreditar na Bíblia. Vocês precisam acreditar em Jesus. Jesus quer te levar para o céu. É o que nós estamos lendo, é o que você está lendo na sua Bíblia. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque vocês pensam que vão encontrar nela a vida eterna, pois são elas mesmo que vão te levar ao céu. Aleluia. Jesus olha para os discípulos e fala assim, se vocês quiserem ir embora, pode ir também, viu? Pedro olha para Jesus e fala, mas quem que nós vamos seguir? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Só quem? Só Jesus, cara. E Jesus você vai encontrar do livro de Mateus em diante, meu irmão. Tá? A palavra que te liberta, que vai te libertar, é só da Bíblia, do livro de Mateus em diante. Homem nenhum tem as palavras que libertam. Só a Bíblia. É por isso que você tem que se esforçar e ir para cima. Tá? Quanto a vocês, eu conheço vocês muito bem, eu sei que vocês não me amam com sinceridade, não adianta você ficar aí, Deus te abençoe, aleluia, amém, eu te amo, Deus é tudo para mim. As suas práticas mostram para nós, rapaz, imagine para Deus que conhece somente o seu coração. Para de ser hipócrita. Versículo 43. Eu vim com a autoridade do meu Pai, viu? Jesus veio com o quê? Com a autoridade de Deus. E vocês não me recebem. Quando a autoridade é de Deus, ninguém me recebe. É isso que está escrito na sua Bíblia. Mas quando alguém vem com a sua própria autoridade, esse sim vocês recebem. Ei, lá vem o pastor do inferno. E viva o Silas Malafaia! E viva Edir Macedo! E viva os demônios do púlpito! Mas Cristo
tem que ser crucificado. Solta Barrabás, solta os demônios todos, mas crucifica Cristo. É isso que ele está falando aqui. Eu vim com a minha autoridade e vocês não querem saber de mim. Mas quando alguém vem com autoridade, com a sua própria autoridade, esses vocês recebem, hein? Aí o cara chegou, meu irmãozinho, aí você vai lá em Mateus 23, né? Primeiro ele rouba as pessoas, depois com longas e lindas palavras e orações ele as engana. Vai lá ler, cara. Tá tudo escritinho para você lá, não ser mais enganado por demônios de púlpito, por demônios que falam em nome de Jesus, cara. São demônios que falam em nome de Jesus. Fica tranquilo, põe na mão do Senhor que Ele vai, dá um jeito na sua vida aí, vai curar sua doença, cara do céu. Ele vai pôr no topo do pódio lá. Põe na mão de Jesus. São demônios que usam o nome de Jesus, porque o Jesus que nós prega aqui, ele não é elogiado por ninguém, cara. Quem que vai te levar ao céu? As Escrituras Sagradas. Ninguém vai ao Pai se não for o Filho. João 14. Né? Cara, tão simples a Bíblia. Tá? Você vai para o inferno porque você quer, tá? Se eu for para o inferno, eu vou porque eu quero também. Porque eu sei o que é certo e o que é errado. Eu prefiro seguir homens, demônios, vamos embora. Vamos para o inferno tudo junto. Mas eu, misericórdia, rapaz. Eu segui esses demônios aí muito tempo. Graças a esses demônios aí, principalmente aquele Satanás do inferno lá do Laércio, da Bíblica Nova Jerusalém, que ele trocou de nome, né? Ele deve ter enganado tanta pessoa que ele trocou até de nome a igreja dele. O bicho é uma vergonha para Deus, né? Graças a esses demônios aí, eu, me apeguei na Bíblia, cara. Eu me apeguei na Bíblia. Se não fosse eles, eu era mais um demônio, rapaz, de púlpito aí, usando o nome de Jesus para enganar as pessoas. Graças a Deus, Deus permitiu que esses demônios abrissem minha mente, cara. Eu falei, rapaz, que loucura. Os caras, eu leio a Bíblia, está escrito de um jeito, eles me ensinam de outro, aí o Espírito Santo de Deus falou, viu, quem vai te levar para o céu é as Escrituras Sagradas, tá? Homens, construtores de templos, rejeitaram Jesus, eles vão levar você para o inferno. E eu comecei a entender, é por isso que eu estou aqui, te ensinando a ler Bíblia, te ensinando a ser liberto desses demônios que falam em nome de Jesus. Mas é com você, a escolha é sua. Quer continuar seguindo eles? Força, cara. A hora que estiver lá no inferno, lá não vai dar nem para você dar um tchauzinho para ele. Não vai dar nem pra você reclamar, mas é melhor se no inferno. Não vai dar, porque lá é gritos e ranger de dentes eternamente. Lá não é lugar para nós, cara. Aquilo lá é lugar para o diabo e os anjos de Satanás. Tá? Foi feito para eles. As pessoas estão indo de intrometido. Então eu venho com a minha autoridade, mas vocês não querem saber. Mas quando qualquer um vem com a sua própria autoridade, essas pessoas sim vocês recebem. Versículo 44. Como é que vocês podem crer em Jesus Cristo se vocês aceitam ser elogiados pelos outros, cara? Olha isso, cara. Você está lendo sua Bíblia aí, ó o que ele fala, hein, no 44. Como é que vocês podem acreditar em Jesus Cristo se vocês aceitam a ser elogiado pelos outros, e vocês não tentam conseguir o elogio que somente o único Deus pode dar? O único Deus, cara. Nós vamos encontrar ele aonde? Mateus 6,6. Entra no seu quarto, sem ninguém ver. Aí ninguém quer, né?
Ah, mas eu faço isso também. Ah, então você faz isso também? Ai, que lindo, então você faz isso também. Né? Então você vai lá e vai cá, vai lá e vai cá, e você vai lá ler. Né? Você vai lá ler Apocalipse. Ele fala que aquele que está em cima do muro vão herdar o fogo do inferno, cara. Jesus vomita eles. Ou é sim, sim ou não, não, cara. Né? Porque eu escuto as pessoas, ah, mas eu busco em casa também. Né? Então, também. Então ele faz aqui, ele serve dois senhores, né? Tem que servir um só, cara. Ô Daer, boa tarde, meu irmãozinho. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, hoje Jesus vai vir me buscar, rapaz. Aleluia. Eita glória. Eu vou lá com Deus, seus... Deve ter um monte, uns par de gente. Na casa do meu pai há muitas moradas, né? Tem bastante gente lá, né? É poucas que estão subindo, né? Mas, né, desde Gênesis até agora deve ter uns par dele lá, né? O Miguelzinho tá lá. Ah, tô chegando, Miguelzinho. É, rapaz, Miguelzinho abriu a porta do céu pra mim, cara. Antes eu falava do céu, cara. Cara, hoje eu quero ir pro céu, cara. É por isso que eu venho te ensinar a ler Bíblia, meu irmão. É o que nós estamos lendo aqui, ó. Se vocês estudam as escrituras sagradas, pensando que vão encontrar nelas a vida eterna, ponto. Pois são elas mesmas que vão te levar ao céu. É, molequinho. É, ler a Bíblia e as praticar. Jesus vem me ajudando, né? Você é um homem de Deus, Alfredo? Sou nada. Sou nada, mas Deus vem me mudando, cara. É. Eu acredito que ele vai me tornar um homem de Deus. E a hora que eu tiver como Jesus estava, obrigado, vamos pro céu. Né? Quando Jesus voltar a ser ressuscitado, ele vai me ressuscitar também. Essa é a minha crença, né? Por isso que eu estou aqui louvando ao Senhor, né? Por isso que eu estou aqui louvando ao Senhor. Ô Daniela, boa tarde, minha amiga. Louvado seja Deus. Então, ó, nós estamos lendo alguns versículos de João, capítulo 5, né? Nós estamos lendo do 39, né? Ao 47, e Jesus vem falar conosco, cara. Né? Quando eu venho falar com vocês, que eu não procuro ser elogiado pelas pessoas, vocês não me recebem. Mas quando alguém vem, com tudo com o seu eu, esses vocês recebem. Que dó, né, cara? Eu fico triste hoje, né? Porque as pessoas estão preferindo homens do que a Bíblia, né? Que nem ele nos ensina lá em Mateus 6, né? Entra no seu quarto sozinho, né? Fazer uma intimidade com Deus. E as pessoas estão preferindo fazer intimidade com pessoas, cara. Né? Ele é bem claro, Mateus 6,6. Entra sozinho no seu quarto. Como que você vai fazer intimidade com uma pessoa com um monte do lado, cara? Acorda. Vamos ajudar nós mesmo, cara. Vamos abrir nosso olho, cara. Intimidade se faz só você e a pessoa, cara. É só você e ela que é intimidade. E aí Jesus, ele ensina tudo para nós. Ele fala para nós amar as pessoas. Ele não fala para nós andar com elas. Nós temos que amar elas. Ajudar os necessitados. Você entendeu, cara? Ele fala para nós amar os nossos inimigos, cara. Tem tanto necessitado, tanto velhinho, cara. Tanta criança aí, cara. Nós não podemos olhar para o pai e para a mãe, não. Nós temos que olhar para os velhinhos, para as crianças. Que são necessitados, que eles não têm o poder de fazer o que eles querem mais, cara. Vocês acham que nós não conseguimos mais enxergar isso? Eu vi um vídeo ontem aí, rapaz, um rapaz batendo num velhinho, cara. Cara, depois você vê lá, os caras quebrou as duas pernas dele, ele foi arrastando, joiando. Nunca mais bato em velho. Né? O amor de Cristo, ele perdoa o cara se ele se arrepender mais. Entendeu? O ser humano é duro, cara. Como que você vai ver, cara? Se fosse seu pai, fosse seu avô, é difícil, cara.
Mas não é impossível. É por isso que eu falo que o Espírito Santo de Deus nos convence, cara. Ó o que eu vou lembrar, ó, saindo da palavra aqui, mas é de Deus. Aquele homem que entrou com um machadinho na escola e matou 3 crianças na machadada, dando na cabeça. Nós mesmo falava, olha, devia morrer, né? Que morra. Eu fui um deles. Pô, cara, hoje eu olho para a palavra, e foi logo esses dias, hein? Pô, cara, eu preciso mudar muito ainda, cara. Jesus não faria isso, cara. E teve um pai de uma criança que foi lá e perdoou o cara, meu. Pô, e nós não perdoa, tem que ser assim mesmo. Isso daí eu concordo, porque a Bíblia fala que é o espírito humano, o nosso espírito. Lá em Tiago capítulo 5, se eu não me engano, mas está lá em Tiago, ele fala que o espírito que Deus deu para nós, ele é virado para as coisas da carne. Mas o Espírito Santo de Deus é virado para as coisas do Espírito. É por isso que nós temos que se esforçar para adquirir o Espírito Santo de Deus. Para que o Espírito Santo de Deus se conecta com o nosso corpo, com o nosso espírito, com a nossa alma e faz nós amar o próximo como a ti mesmo. E assim cumprindo todos os mandamentos de Deus. É só através do Espírito Santo de Deus. Então, são relatos, são coisas muito fortes que nós não somos capazes de entender. Mas nós precisamos entender isso. Jesus fala, cara. Olha o que ele está falando aqui, ó. Eu vim com a autoridade do meu pai, vocês não querem saber de mim, mas quando chega alguém aí, parecendo um Deus tudo todo, parou de cagão, sai de lá de dentro. Esses vocês recebem, cara. Pô, cara, eu tenho... Cara, sei lá. Eu sei que o amor de Deus vem crescendo no meu coração, graças a Deus, cara. Eu tô aqui por amor, cara. É por amor às pessoas que eu tô por aqui. Que eu tô fazendo os vídeos. Porque se você ler a palavra de Deus e as praticar como você tá lendo aí na sua Bíblia, cara, você vai pro céu, cara. Eu quero ir pro céu, quero encontrar vocês lá. Versículo 44. Como é que vocês podem crer se vocês aceitam ser elogiados pelos outros? Que somente o único Deus pode. Versículo 45. Não pense que sou eu que vou acusá-lo diante do Pai, não. Isso aqui, você sabe para quem que ele está falando isso aqui, né? Para os igrejados, né? Para a turminha do templo, né? Porque eles, meu pai é o Abraão, meu pai é Moisés, nós somos seguidores de Moisés, né? Jesus deixa bem claro, seu pai é Abraão, então por que você nunca fez o que Abraão fez? Seu pai é o diabo, diz a Bíblia. Porque tudo que vocês fazem são obras de Satanás. Abraão nunca fez isso que vocês fez. Tá tudo escritinho o que eu estou falando, viu? Pode perguntar no Google aí, vai lá. E aqui em João ainda, não onde nós está lendo. Aqui onde nós está lendo vai falar de Moisés, dá uma olhada nisso, ó. Não pense que sou eu que vou acusá-lo vocês diante do Pai. Não, não sou eu não. Quem vai acusar vocês é Moisés. Que é aquele em que vocês confiam. Por que aqui ele está falando que é Moisés? Porque aqui Jesus estava chegando, tá? Jesus estava chegando. Então o Velho Testamento é o que ele está falando, quem vai é Moisés. Agora nós não. Nós é Jesus Cristo, tá? Porque daqui do Mateus em diante começa uma nova aliança. Aqui ainda, Jesus estava falando, Jesus estava cumprindo a lei, cumprindo o Velho Testamento. Viu? Vocês confiam em Moisés? É ele que vai te julgar, viu? Vocês nunca andaram como Moisés andaram. Não, presta atenção aqui, ó. Se vocês acreditassem em Moisés de verdade, vocês também acreditariam em mim, em Jesus Cristo. Porque Moisés escreveu a meu respeito. E vocês não estão me enxergando. Você está entendendo o que a palavra de Deus está falando, cara? Vamos levar para os dias de hoje?
Jesus Cristo estava falando para aquele povo do Velho Testamento, tá? Isso serve para nós. Como que serve para nós? Vamos lá. Em todo o Evangelho de Cristo, Jesus Cristo ele fala assim, ó. Eu estou escrevendo tudo isso, eu estou lhe falando tudo isso antes que aconteça. Porque depois que acontecer, você não venha me falar que eu não te avisei. Pode ir lá ler o Novo Testamento inteiro, está escrito isso. E é o que ele está falando aqui, ó. Presta atenção, vou ler de novo, ó. Ó, não pense que sou eu que vou acusá-lo vocês diante do Pai, não. Porque, bom, pô, Jesus estava chegando agora. Naquele momento, há 2000 anos atrás, é isso aqui, ó. Então Jesus estava chegando, não reconheceram. Quem vai acusar vocês é Moisés, aquele que vocês confiam, né? Olha o que ele fala no versículo 46. Se vocês acreditassem realmente em Moisés, vocês também acreditariam em mim, porque Moisés escreveu sobre mim. Moisés falou sobre mim, mas vocês não. Aí Jesus, ele vai lembrar vocês, ele vai lembrar eu, ele vai lembrar nós, em Mateus 24, 37 em diante. Lembra de Noé? Aqui ele está lembrando de Moisés, hein? Lembra de Noé? Noé ficou 120 anos falando que ia ter um dilúvio. Ninguém quis saber. Os dias de hoje estão igualzinho. Vai lá ler, cara. Todo mundo preocupado em casar, em se descasar, em festinha, em comer, em beber. Vai vir Jesus Cristo e vai tudo ficar que nem nos dias de Moisés. Vai lá ler. Lucas, ele vai mais além. Lá está em Mateus. Lucas, ele vai mais além. Lucas, além dele lembrar de Noé, ele vai lembrar de Ló. Não esqueça também lá de Ló. Ah? Que Ló? Não. O que Ló falou? Deus chegou em Ló e falou, Ló, sai daí com a sua família que eu vou matar tudo isso aí, cara. Olha a prostituição que eles estão, cara. Ló olhou para Deus e falou, Senhor, se tiver 50 pessoas justas, o Senhor não queima a cidade? E Deus falou, não queima. Senhor, se tiver 40, o Senhor não queima? Não, Ló, eu não queimo, por amor a você, Ló. Senhor, se tiver 30, o Senhor não queima? Ló, eu não queimo por amor a você, se tiver 30. Vai lá ler, pergunta no Google aí. Senhor, se tiver 20. Senhor, se tiver 10. Cara, não tinha nenhum, cara, só tinha ele, meu irmão. Só tinha ele, cara. Jesus, ele vem nos lembrar. Jesus, ele vem nos lembrar, cara, que não tem ninguém. É um aqui, um ali. Você é um deles, Alfredo? Eu não sou também. Eu estou tentando ser, eu também não sou, cara. É o que eu vim aqui passar para vocês. Vamos junto. Ler as escrituras sagradas e a praticar. Eu também não sou um deles, não. Eu tô tentando, através do Espírito Santo de Deus, eu vou conseguir ser um deles, cara. Se vocês acreditassem em Moisés, vocês acreditariam também em mim, porque Moisés escreveu ao meu respeito. Jesus te falou sobre tudo que ia acontecer. Jesus te falou sobre tudo que está acontecendo. E Jesus falou que vai voltar que nem um ladrão. Olha quantas pessoas não acordaram. Olha quantas pessoas não voltaram para o almoço ainda. Deve ser mais, não sei que hora que é agora, mas deve ser mais de 11 horas. Então, cara, Jesus está voltando para milhões de pessoas a todo momento e as pessoas ainda não acordaram. Mas eu tenho certeza que Jesus está falando com alguém aí. Não através de mim, não. Através da Bíblia. Tá? Da sua Bíblia. Por isso que é aprendendo com a sua Bíblia. Versículo 47 para nós encerrar. Mas se vocês não acreditam no que Moisés escreveu, como que vocês vão acreditar em Jesus? Como que vocês vão acreditar no que eu digo?
Volto a repetir, ele está falando isso porque Jesus tinha chegado agora e eles lia a vida inteira o Velho Testamento, tá? Hoje não precisa de se ler Velho Testamento porque Jesus já chegou. Aqui ele deixa bem claro, ó, Moisés escreveu sobre mim. De Moisés para cá eu fui anunciado, eu tô aqui e ninguém está entendendo. De Mateus em diante, Jesus está falando que vai voltar, ele está voltando e ninguém está entendendo. Ninguém não, né? Tem alguns, né? Vamos lembrar lá de Elias, né? Senhor, Jezabel matou todos os seus profetas, só sobrou eu. Deus olha para Elias e fala, viu? Ô, meu irmãozinho, ó, eu guardei 7.000 homens que não adoraram Baal, entendeu? Nem o profeta sabia, então tem homens de Deus guardado. Tem, tá? E nós precisamos nos esforçar para ser mais um deles. E ir para o céu junto com eles, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Boa tarde a todos. Aleluia.